É com alegria que quero saudar a todos os irmãos da Igreja de Santo Ângelo, que está completando mais um ano de vida. E que esse aniversário, esta festa de aniversário, seja para a honra e glória de Deus, para que cresçam espiritualmente mais e mais, e que sejam uma fagulha que começou anos atrás e continua crescendo e se desenvolvendo. Como morava no interior, não tinha assim tanto conhecimento do começo, dos membros que faziam parte, mas eu lembro de várias pessoas. Por exemplo, a família Strochen, Alvino e Maria Clara. Esses aí marcaram muito na minha vida. Eram as primeiras pessoas que vieram de Ijuí para Santo Ângelo e ali começaram a trabalhar, desenvolver a sua empresa e também ajudar no começo do estabelecimento da igreja. Tinha outros irmãos, tem outros irmãos, por exemplo, Orlando, Nelson, a Iris. E o Orlando e o Nelson eu creio que continuam como membros aí da Igreja de Santo Ângelo. Também tinha uma senhora bem no centro da cidade, chamada Silas. Ela era viúva e tinha 2 filhas. Também Pedro Dias, esposa, esses aí eram um dos primeiros. Também tinha o Verri. O Verri também era membro da igreja. O irmão Teste, ele era da funerária. Irmão Antão Fonseca e família. Irmão Hildo Machado e família. Irmã Landa, que o esposo era do frigorífico. Irmão Gentil e Adão Coutinho. Irmão Júlio Mosquer, ele morava lá na Vila Missões. Irmão Getúlio Campos e família. Mais tarde, as famílias Guedes e Preuss se agruparam à igreja. Por exemplo, Aristide e Lorena e Arnaldo e esposa também, creio que estão fazendo parte aí da igreja. Tinha também um primo, Egon Preuss. Era um dos mais fiéis que eu conheci na igreja. Era o primeiro que chegava, ficava na frente, esperando as pessoas para cumprimentar. Mas ele não era diácono, mas fazia um trabalho excepcional. Agora veio as conferências, daí que a gente conhece um pouco mais. As conferências do pastor Geraldo deu um resultado extraordinário. Por exemplo, família Guimarães morava bem pertinho do clube, do salão, onde ele realizou as conferências. Interessante que ele, a esposa e 2 filhos se batizaram. Um eu lembro, o nome dele era Abelardo. Não sei se ainda vive. O irmão Guimarães e a esposa faleceram e os filhos, não sei se ainda estão vivos. Mas nas conferências também tinha um obreiro bíblico e comportor, Avelino e esposa, Leda Uf. E eu tenho uma vaga lembrança de uma outra obreira chamada Priscila, mas não tenho certeza. Então, um dia nós estávamos descendo, todo o grupo de irmãos, meu irmão mais velho, Afonso, também estava junto, e de longe aquelas senhoras gritaram o nome do Afonso. Nós estávamos começando a ir à igreja, porque era o começo do adventismo na nossa família. Aí eu fiquei pensando como são atenciosos, como essas pessoas são boas. Tudo isso ajudou na nossa conversão. Depois do pastor Geraldo, continuou o Carlinhos Nunes Vieira, filho do Dr. Galdino Nunes Vieira.
Esse Dr. Galdino era um famoso médico que se converteu em Porto Alegre. Era uma pérola, muito boa pessoa e um médico muito atencioso que atendia todas as pessoas que iam lá. Muitos não tinham recurso e ele atendia igual. Na sequência, o pastor Floriano Xavier dos Santos com seu irmão. Eles estavam ali fazendo a transição do clube para a igreja que estava em construção. Então vejam o pastor Floriano e seu irmão Romeu, eles estavam trabalhando. O Romeu era construtor, estava ajudando ali na construção, liderando a equipe, e eles estavam preparando para o telhado. Eu me lembro que era de madeira. Depois, futuramente, parece que trocaram esse telhado. Era de madeira, de caibros e de vigas, para depois colocar o telhado. Na sequência, um pastor que marcou muito ali, é o pastor Manuel Rosa. O pastor Manuel Rosa foi um pastor simples, mas um pastor valoroso, que marcou muito a nossa vida. Entre os filhos, que eram vários, se destacou o Dr. Jair, que é médico, morando em Taquara, e casou com a filha do irmão Hildo Machado, Amara, e eles moram ali em Taquara. Naquela sequência também tivemos o Stanislau Bogdano e Arno Keller, que era solteiro ainda. Eu me lembro da pensão, que a gente ia lá visitá-lo na pensão, sabe como é que é? Jovenzinho, querem conhecer o pastor, querem falar com o pastor, e ele dava atenção para nós. Portanto, esse resumo que eu fiz, acabei de fazer, gostaria que fosse uma bênção para a igreja, essas recordações dessas pessoas. Nós gostaríamos de concluir com uma palavra de oração. Amado Deus e Santo Pai, te agradecemos pelas bênçãos dadas aos irmãos de Santo Ângelo, as bênçãos para esta igreja, que ela possa continuar produzindo frutos e produzindo também novas igrejas, como são muitas, já que existem naquela região, naquela cidade. Pedimos também perdão de nossas faltas, nossos pecados, e aumente a nossa fé. É o que nós te pedimos e agradecemos, em nome e por amor de Jesus. Amém, Senhor.